a Camila Milena ali já resolvendo, achando a fração geratriz dessas dízimas periódicas usando a regra prática, e eu tenho a Luana, então, usando subtração de equações. Então, vamos lá. Nós vamos à correção da página 10, da apostila 4, exercício 3. Nós estamos procurando a fração geratriz das dízimas periódicas dadas. Voltando para a professora. Dízima periódica, um número com infinitas casas depois da vírgula, sem repetição, ou com repetição. Vamos lá? Oitavo. Dízima periódica, um número com infinitas casas. Com repetição. Isso, perfeito. Tem que haver repetição para que ele seja considerado uma dízima periódica. Eu preciso de um período, alguém que se repete infinitamente. Nesse caso aqui, na letra A, quem seria o nosso período? Quem se repete infinitamente? O 7. 7? Isso. Ele é o nosso período. E a nossa regrinha prática dizia assim. Essa é uma dízima periódica simples. O período começa logo depois da vírgula. Basta, para achar a fração geratriz, basta escrever o período sobre 9. Por que o 9 só? Porque o período tem uma casa só. Se o período tivesse duas casas, 2 noves. E assim por diante. Como eu não tenho números que não se repetem, eu não preciso fazer nenhuma subtração. Isso era usando regra prática. Eu pego o período e coloco sobre noves de acordo com as casas do período. Se tem uma casa, o 9 só. Se tem duas casas, 2 noves e assim por diante. 0,1111. Quem é o período? 1. Então, de acordo com a regra prática, eu vou colocar um período sobre noves. Período. Como o meu período tem uma casa só, o meu denominador terá um 9 só. 0,111 é equivalente a um 9. Bom, já na letra C, letras A e B são chamadas dízimas periódicas simples, porque o período começa logo depois da vírgula. Na letra C, eu tenho uma dízima periódica composta. Por que composta? O período aqui é o 4, é ele que se repete. Os números que estão na frente do 4 são não periódicos. O 3 e o 2 são não periódicos. Eles não se repetem. Não periódicos. Eles não se repetem infinitamente. Então, essa a gente chamava de dízima periódica composta. E a regrinha prática que nós descobrimos para essa situação é assim. Eu vou formar o número até o período. 324. Formei o número até o período, até a primeira casa, que se repete. Vou descontar aquilo que não é periódico, aquilo que não se repete, menos 32. Sobre. Para cada casa periódica, eu acrescento 9. Então, como eu tenho só uma casa no período, 9 só. Para cada casa não periódica, eu acrescento zeros. Como eu tenho duas casas não periódicas, nós teremos 2 zeros. Fazendo a subtração, 324 menos 32. 292. 292. 900 avos. Essa é a fração geratriz dessa dízima periódica. Vejam, prof, não está nem pedindo para vocês simplificarem, não estou pedindo nem para vocês tornarem irredutível. Eu só quero saber quem é a fração geratriz da dízima. Podem tirar a prova real aí na calculadora, dividam de cima pelo de baixo, vocês vão encontrar essa dízima periódica. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Conversem comigo, oitavo, dúvidas? Tudo certo. Bom, seguindo em frente, então. Letra D. Pergunto, dízima periódica simples ou composta? 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 Por que composta? Porque o 1 é não periódico? Isso aí. O nosso período, aquele que se repete, é o 4. Esse é o período.
O número 1 na frente do 4 é não periódico. Então, essa é uma dízima periódica composta. Regrinha prática. Vou formar o número até o período. 14. Deixa eu botar isso na vila. Vou descontar aquilo que não se repete. Quem não se repete? 1. Sobre. Para cada casa do período, eu acrescento um 9 no denominador. Para cada casa não periódica, eu acrescento zeros. O meu período tinha uma casa só, coloquei um 9 só. A parte não periódica tinha uma casa só, coloquei um zero só. Fazendo a subtração, 14 menos 1, 13, 90 avos, fração geratriz dessa dízima periódica. Dúvidas na letra D? Não. Letra E. Mais uma vez eu pergunto, gente, quem é o período aqui? Quem é que se repete? Cinquenta e três. 53. Essa é, então, esse é, então, o nosso período. Ele começa logo depois da vírgula? Sim. Essa é uma dízima periódica simples. Vou formar um número até o período. 753. Menos a parte inteira, aquilo que não se repete, eu tenho que subtrair. Sobre. Para cada casa do período, gente, quando eu falo de casas do período, estou falando de casas decimais, casas depois da vírgula. Então, para cada casa decimal do período, eu acrescento 9. Eu tenho duas casas com 2 9s. Para cada casa não periódica, eu acrescento zeros na dízima periódica composta. Essa é uma dízima periódica simples. Daí eu tenho aluno que diz, mas professor, e aquele 7 lá na frente? Esse 7, ele não é decimal, ele é inteiro. Ele é subtraído, mas ele não é considerado o denominador. Percebam, ó, as dízimas periódicas compostas, a prof está tomando cuidado de destacar para vocês a parte decimal não periódica. Parte decimal não periódica, para mostrar que é dízima periódica composta. Essa parte decimal, que não se repete infinitamente, ela representa zeros no denominador. Só que aqui, nessa letra E, eu tenho uma dízima periódica simples. A repetição começou logo depois da vírgula. Eu não tenho parte decimal não periódica. Nessa situação, eu subtraio o número inteiro, mas eu não considero ele para colocar no denominador em forma de zeros. Ficou claro isso? Sim ou não? Sim. 753 menos 7. 753 menos 7. 753 menos 7, gente. 746. Sobre 99 avos. Fração geratriz dessa dízima. Dúvidas? Não. Nenhuma. A gente segue, então. Deixa eu apagar. Letra F.
Pergunta. Na letra F, dízima periódica simples ou composta? Simples. Agora me expliquem por que dízima periódica simples, gente. Porque a repetição começa logo após a vírgula? Isso aí, nosso período, a repetição, como me disse a Luane, começa logo após a vírgula. 423, então, é o nosso período. Para achar a fração geratriz, lembrem, basta colocar 423 sobre 9, como a dízima periódica simples. Como a gente tem 3 casas no período, nós teremos 3 noves no denominador. 423, 999 atos. Bom, agora a prof vai pedir a ajuda específica de alguns alunos, porque eu tenho só um aluninho, 2, no máximo 3 conversando comigo. Eu preciso de outros conversando comigo também. Então, vamos lá. Letra G. Começar lá embaixo. Deixa a prof ver. Pedro. Tá por aí, querido? Se não puder liberar o microfone, escreve. Opa. Opa. Pedro e Rafael sumiram na reunião. Vamos aguardar, eles vão retornar. Então, vai lá. Vitória. Vitória, minha flor. Letra G. 9,222. Dízima periódica simples ou composta? Pedro conseguiu voltar. Vitória, minha querida. Dízima periódica simples ou composta? Esse 9,2222. Quem pode ajudar a Vitória Starosco? Posso tentar, professora? Pode, Isa, diga-me. Acho que Então, eu prefiro usar regras... Como é que é o nome exato? É regra prática, né? Dízima periódica simples ou composta? Só isso que eu Ela quero. é simples porque não há repetição depois da vírgula. Quer dizer, que há repetição depois da vírgula. Isso, então, dízima periódica simples, perfeito. A repetição começou logo depois da vírgula, ok? Agora nós queremos achar a fração geratriz dessa dízima. Então, pode me ajudar, Luísa, diga. Aí a gente faz o 92. Isso, Menos 9, que é o número antes da vírgula. isso, sobre. É 99... Não, 99, né? Sobre 99, se eu não me engano. Quantas casas tem o período? Ah, tá, uma. Então é Uma. 9. Um 9 só. Isso aí. 92 menos 9. 83. 11. Fração geratriz dessa dízima periódica. Obrigada, Luísa. Lucas, então, Jean, pode me ajudar na letra H? Oi, Isso. é Olha a simples. letra H. Dízima periódica simples, perfeito. O período começa logo depois da vírgula, tá aqui. Então, como é que eu acho a fração geratriz, Jean? Basta É 8 sobre 9. 9. Perfeito. Lembrem que o período tem uma casa só, então coloco um 9 só no denominador. Fração geratriz dessa dízima, 8 nonos. Obrigada, Jean. 0,919191. Pedro, tá por aí, filho? Pedro? Vou seguir, então. Professora, Fala, querida. só uma coisa, é que eu fui olhar a F de novo. Por que que a F é 999 e não 900? Por que que em vez de colocar 0 foi colocado 9? Essa é uma dízima periódica simples. Porque o período é formado pelo número 423. Eu tenho 3 casas que se repetem infinitamente. Para cada casa que se repete infinitamente, eu acrescento um 9 no denominador. Os zeros só vão para aquela parte não periódica,
que não se repete. Eu não tenho aqui parte não periódica. Concorda, não? Tá, obrigada. É que eu tinha confundido, eu achava que era ao contrário. Isso, então lembra, ó. Os 9 referem-se às casas periódicas. Os 0 se referem às casas não periódicas. Ok? Bom, quem é que ainda não me ajudou e gostaria de me ajudar na letra I? Vamos fazer dessa forma, né? Que é para não assustar ninguém para sair da sala. Então, vamos lá. 0,919191. Quem me ajuda? Que ainda não me ajudou. A gente vai por partes. Eu começo perguntando, é dízima periódica simples ou composta, Oitavo? Simples? Simples, quadros, obrigada. Porque o período começa logo depois da vírgula. Gente, A professora caiu? Oi? Não é? Tu tinha travado por um momento. Ah, tá. E aí, como fica? 99 avos? Isso, quadros, obrigada. 91, 99 avos. Gente, ó, 91, período. 99 avos. Por que 2 noves no denominador? Porque o período tem 2 casas. Essa é uma dízima periódica simples. Para cada casa do período, um 9 no denominador. Obrigada, quadros. Quem me ajuda na próxima dízima? 0,876876,876,876. Comecem me dizendo se é simples ou composta. Quem pode ajudar? Ok. Simples. 876 é o nosso período. É ele que se repete infinitamente. Eu tenho a repetição começando logo depois da vírgula, por isso uma dízima periódica simples. Agora, como fica a fração geratriz? Quem ainda não me ajudou, que pode conversar com a prof agora? Vamos lá? Voluntariamente. Opa, a Betina está me dizendo 876.999 avos. Perfeito, querida. 876 sobre 999. Lembrem, ó, eu tenho 3 casas que se repetem infinitamente, então eu vou ter 3 noves no denominador. Para cada casa do período, eu tenho um 9 no denominador. Dúvidas desses 5 exemplos que estão no quadro? Obrigada. Não. Então, a gente segue. Bom, quem ainda não ajudou a professora, por favor, que pode agora, na letra K. Dízima periódica simples ou composta? Letra K. Dízima periódica simples ou composta? Simples. Bom dia, Arthur. Vamos lá. Para a gente definir se é simples ou composta, a gente tem que ver se o número que se repete começa a se repetir logo após a vírgula. Então, vejam, quem é que está se repetindo infinitamente? 59. 59. Composto. Ele é o nosso período. Ele começou logo depois da vírgula? Não. Não. Tem um 4 aqui na frente que não se repete. Então, essa não é uma dízima simples. Ela é composta. Porque eu tenho uma casa não periódica aqui. Como é que ficaria a fração geratriz, então, dessa dízima? Vou formar um número até o período. 459.
Vou retirar aquilo que não se repete. Vou retirar aquilo que não se repete. Quem é que não se repete? O 4. Sobra. Para cada casa do período, eu coloco nomes. Tem 2 casas, 2 nomes. Para cada casa não periódica, 0. 459 menos 4, 455 sobre 990. Dúvidas na letra K? Não. Nenhuma. Letra L. Quem pode me ajudar, por favor, na letra L? Que ainda não tem ajudado, claro. E aí? A prof começa perguntando assim, gente, dízima periódica simples ou composta? Composta? E aí nós vamos de novo explicar por que composta. O período, aquele número que se repete infinitamente, é o 56. Na frente do 56, eu tenho um número não periódico. Quem é? O 3. Então, eu vou formar o número até o período. 2.356. Vou retirar o que não se repete. 23. Para cada casa decimal periódica, então, para cada casa depois da vírgula periódica, eu acrescento nomes. Eu tenho 2 casas periódicas, vou ter 2 nomes. Para cada casa decimal não periódica, zeros. Nesse caso, eu tenho só uma casa decimal não periódica, então só um zero no denominador. 2.356 menos 23. 2.333 sobre 990 avos. Terminamos a correção da atividade da página 10. Dúvidas? Nenhuma. Não. Não. Ok. Bom, a professora pediu que vocês fizessem também atividades no caderno de atividades. Deixa eu abrir aqui. Pedi que vocês fossem até a página 9 do caderno de atividades. Então, por favor, abram o caderno de atividades e me digam quais exercícios vocês têm dúvidas para que a gente faça a correção no momento. Pois a prof pode mandar o gabarito de todas as questões para vocês, mas nós faremos aquelas que vocês têm dúvidas. Então, me digam. Página 7, ou página 5, página 6, página 7, página 8, página 9. Dúvidas? Eu não tive nenhuma, professora. Ok. Nem eu. Tá fácil. Tudo bem, então. Nós vamos seguindo no conteúdo, ainda trabalhando com equações, que é o tema da nossa unidade. Nós vamos falar de equações agora com 2 incógnitas. Para essa parte da matéria, a gente sempre escolhe um fazendeiro na sala. E aí, quem pode ser o fazendeiro? Podem se voluntariar, a professora não vai colocar ninguém de castigo, não. Assim, fazendeiro. Professora, eu não entendi muito bem o que é isso. Tá bom, então vamos lá. Deixa eu explicar melhor. Nós vamos trabalhar agora com equações com 2 incógnitas. Nós vamos explorar as características de uma equação dessa para depois aprender a resolvê-las. Então, equações com 2 incógnitas. E aí, quando a prof disse que nesse momento na aula eu escolhi um fazendeiro, é porque eu começo assim a nossa aula, essa aula, né? Digamos que
Gabriel, aí pode ser qualquer um deles, né? Já que eu tenho vários na sala. O Gabriel tem uma fazenda onde ele cria porcos e patos. Tudo bem? Porcos e patos. Porcos e patos. E nós vamos dizer que o total de animais da fazenda, ele começou agora, né? Com a pandemia, então, digamos, o total de animais é igual a 24. Quantos são porcos? Quantos porcos tem nessa fazenda? E quantos patos tem nessa fazenda? Alguém sugere alguma resposta? Eu não vi. O que era 4? Era 4 patos ou 4 porcos? Eu não falei que eram 4? Eu disse que ele tem uma fazenda que, somando o número de porcos mais o número de patos, É 24. isso dá ao todo 24 animais. Foi essa a situação que eu propus para vocês. Então, o Gabriel tem uma fazenda onde ele cria porcos e patos, e somando o número de porcos com o número de patos, ele tem ao todo 24 animais na fazenda hoje. A minha pergunta para vocês é: quantos são porcos e quantos são patos? Alguém arrisca? Olha, eu diria para fazer divisão, só que... 12. 12 porcos, 12 patos. 12 porcos e 12 patos, me sugeriu o Arthur. Ok. Alguém? Outra sugestão? Porque assim, dá uma conta certa, daí também faz casalzinhos, né? Pra procriar e aumentar a venda dos animais. Ah, o Arthur está pensando em aumentar a quantidade de animais da fazenda, então ele está dizendo, não, dá uma quantidade certa, dá metade para cá, e a gente ainda pode formar casaizinhos para continuar a criação. Tudo bem. O que a prof quer mostrar para vocês é que essa é uma situação com duas variáveis, concorda? Eu não sei quantos são porcos, eu não sei quantos são patos, eu posso representar com letras, posso dizer que o número de porcos é X, mais o número de patos Y, isso dá 24. Quero que vocês observem que aqui eu tenho uma equação, uma igualdade, com duas incógnitas, o X e o Y. São dois valores desconhecidos. E aí eu poderia pedir que vocês me ajudassem a achar possíveis soluções para esse problema da fazenda. Que nós achássemos possíveis valores que tornam essa igualdade verdadeira. Então, eu vou criar uma tabelinha com vocês assim. E eu vou perguntar o oitavo. Eu não posso dizer, por exemplo, que ele tem só um porco e tem 23 patos? A soma deles dá 24 animais? Sim ou não? Sim. Sim. Então, um porco e 23 patos seria uma possível solução para o problema do Gabriel? Sim. Uhum. Mas seria a única solução, gente? Não. Não. Eu poderia dizer aí que ele tem 2 porcos e 22 patos. A soma de 2 mais 22 dá 24. Eu posso dizer que ele tem 3 porcos e 21 patos. A soma ainda dá 24 animais. Eu posso colocar 4 com 20. 4 porcos, 20 patos, dá 24. Ou 5 mais 19, que ainda dá 24. Ou eu ainda posso continuar aqui, lembrando que X representam porcos e Y patos. 6 e 18, 7 e 17, 8 e 16, 9 mais 15, 10 mais 14. Acabei. São só essas soluções possíveis que dão 24 animais? Eu não posso continuar? Sim ou não? Pode? Não, fazer ao contrário? Posso dizer que são 11. 11 porcos,
13 patos, 12 e 12. Cheguei na resposta proposta pelo Arthur, 12 animais de cada tipo? Pode. Mas são as únicas soluções? Não, eu continuo agora fazendo o contrário, como me propôs a Luane. Eu vou aumentar o número de porcos e diminuir o número de patos. 13 e 11, 14 e 10, 15 e 9, 16 mais 8, 17 mais 7, 18 mais 6, 19 mais 5, 20 mais 4, 21 mais 3, 22 mais 2 e 23 mais 1. Espremi ali. Por que eu não considerei 0 e 24 como uma possível solução para o problema da fazenda do Gabriel? Quem me ajuda? Por que eu não considerei 0 e 24 como uma solução de soma 24? Professor, eu não sei direito, mas é porque uma incógnita não pode ser 0? Ela pode até ser 0, mas nesse problema da fazenda, a gente está dizendo que ele cria porcos e patos. Então, para esse problema especificamente, a quantidade de patos ou de porcos pode ser 0? Não. Porque nós dissemos no problema que ele cria os dois animais, então ele tem que ter pelo menos um animal, né? Pelo menos um porco ou pelo menos um pato. Por isso, para esse problema especificamente, a gente não considerou o 0 e 24 como uma solução possível. Mas eu quero que vocês olhem para o quadro e vejam quantas soluções nós temos para o problema da fazenda. Várias, né? Sim ou não? Sim. Então, gente, para uma equação com duas incógnitas, nós teremos várias soluções, ou em alguns casos, dependendo do problema, infinitas soluções. Como é que a gente vai resolver, professora, então, uma equação como essa? Como é que eu vou definir quantos animais tem na fazenda do Gabriel? Para nós definirmos, a gente teria que acrescentar uma segunda informação, que a prof apresenta na aula de quinta, né? Hoje, especificamente, a gente vai abordar equações com duas variáveis, onde nós vamos ter várias soluções possíveis. E essas soluções, elas podem ser representadas graficamente. Como assim? Lá no nosso plano cartesiano, eu posso representar o meu problema com duas incógnitas no plano cartesiano, para a prof mostrar. O mesmo probleminha da fazenda. O meu plano cartesiano, eixo x e eixo y, lembrem com a professora, eixo x horizontal, eixo y vertical. Ele é dividido em 4 quadrantes, verdade? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Para esse problema da fazenda, eu vou considerar só o primeiro quadrante, só aquele que tem valores positivos, porque esse problema não admite animais negativos. Eu não posso dizer que ele tem menos 2, menos 3, menos 4 animais, né? Então, eu peguei só o primeiro quadrante. Dividindo o meu plano cartesiano em partes iguais, tá aqui. Vou marcar os pontos, aqueles pelo menos que me interessam, porque eu consigo. Nesse caso, deixa a prof fazer aqui uma escala, para eu considerar pelo menos marcar alguma coisa. Tá bom. Bom, se eu tenho x representa o número de porcos, deixa a prof indicar aqui, porcos, e y representa o número de patos. Agora, quando eu tenho um porco, eu tenho 23 patos. Um porco, 23 patos. Quando eu tenho 2 porcos, eu tenho 22 patos. Quando eu tenho 3 porcos,
21. 4, 20. 5, 19. E assim por diante. Vejam, ó. Eu estou representando o nosso problema no plano cartesiano, porque eu tenho duas incógnitas, duas variáveis desconhecidas, dois números que eu ainda não sei a solução. Então, eu posso representá-los no eixo x e eixo y. Eu quero que vocês olhem esses pontinhos. Eles estão alinhados em forma de uma reta? Sim ou não? Não. Sim. Sim. Se nós colocarmos a régua aqui, vocês verão que eles estão alinhados. Eu poderia ligá-los formando uma reta. Essa é uma característica, uma propriedade das nossas equações com duas incógnitas. Todo probleminha pode ser representado no plano cartesiano através de retas. Isso a gente vai concluir ao longo da unidade. Então, agora, mas eu tenho uma pergunta. Pode falar, Jana. Mas assim, dessas diversas respostas, qual da estaria certa? Para a gente descobrir qual é a resposta certa, Jana, nós teríamos que acrescentar uma segunda informação. Só com essa, eu não consigo estabelecer a resposta certa. Só dizendo que o total de animais na fazenda do Gabriel é 24, eu não consigo dizer quantos são porcos e quantos são patos. Mas eu poderia acrescentar outra informação para vocês. Deixa a prof mostrar aqui. Eu posso dizer que o total de pés, de patas, né? Então, de pés, de animais nessa fazenda é igual a 68. Se eu acrescentar essa segunda informação, a gente vai conseguir achar a solução. Mas a gente vai discutir na quinta-feira. Hoje a prof só diz, olha, com uma única equação, com duas incógnitas, eu não consigo estabelecer uma solução. Eu acho várias possibilidades. Para eu definir a resposta correta, eu precisaria de uma segunda informação, uma informação complementar, como essa que a prof acabou de dizer, que somando o número de pés de patos e de porcos, dão 68 pés. Aí a gente conseguiria definir ou descobrir quantos são patos e quantos são porcos. Mas a gente discute na quinta. Não se preocupem. Agora, prof, gostaria que vocês, na página 10 da apostila de vocês, apostila 4, página 10, começassem a ler o probleminha para a prof. Para abastecermos um carro flex. Quem pode ler, por favor? Quer que eu leia? Sim, por favor, Luca. Arthur. Para abastecermos um carro flex cujo tanque de combustível tem capacidade para 50 litros, poderíamos colocar 10 litros de etanol e 40 litros de gasolina, ou 35 litros de etanol e 15 litros de gasolina. Por exemplo, será que podemos apontar todas as possíveis quantidades de cada combustível a ser colocado no tanque desse carro? A matemática pode nos ajudar a encontrar uma maneira de responder essa questão. As ferramentas para isso você já tem, a álgebra. Lembrando que o tanque de combustível desse carro tem capacidade para 50 litros, e considerando que ele esteja inicialmente vazio, complete a tabela com algumas das possíveis quantidades de cada combustível, de modo que o tanque fica completamente cheio. Ok, obrigada. Então, vejam, o Arthur leu para a gente a situação do nosso tanque, de um carro flex, onde pode se misturar, então, gasolina e etanol, gasolina e álcool, tá aí. E aí ele pede que a gente preencha a tabela com algumas possibilidades. Então, ele apresenta para vocês a primeira situação. 10 litros de etanol, 40 de gasolina, totalizando os 50 litros que cabem nesse tanque, né, a capacidade total. Agora, ele também poderia abastecer com 0 litros de etanol, e aí teriam que ser 50 litros de gasolina, para dar os 50 litros ao todo.
Ou ele poderia colocar os 50 litros todos de etanol e nada de gasolina. Continua tendo a capacidade total de 50 litros do tanque. Se fossem 30 litros de gasolina, seriam 20 de etanol, dando aí 50 litros. Se fossem 20 de gasolina, seriam 30 de etanol, ainda perfazendo os 50. E ele pode colocar 10 de gasolina e 40 de etanol, que ainda dá 50. Minha pergunta para vocês, essas são as únicas respostas? Ou são algumas das respostas? São algumas. As várias. Isso, a gente poderia escrever outras tantas respostas. E aí ele continua explorando para vocês. Como eu dizia agora na explicação, quando eu tenho um problema com duas incógnitas, duas variáveis desconhecidas, a gente pode representar essa situação no plano cartesiano, lá no nosso eixo x e eixo y, através dos pares ordenados. Então, ele pega essa tabela e converte para vocês aqui. Ele diz que etanol é x, que gasolina é y, e que a soma dos dois tem que dar 50. E aqueles valores que vocês acharam na tabela formam os nossos pares ordenados. 10 de etanol, 40 de gasolina, 0 de etanol, 50 de gasolina, e assim por diante. Vejam, aqueles valores para gasolina e etanol, que nós tínhamos ali em cima, viraram pares ordenados. É o que ele diz aqui. Quem pode continuar lendo? Chamando de x. Eu? O Arthur já leu para a prof, eu gostaria que outro que ainda não participou lesse. Professora, eu posso continuar? Página, eu acho que eu tô na página errada. Nós estamos na página 10 já. Pode ler. Eu posso continuar lendo, porque eu não sei se está com barulho de fundo, porque a minha irmã está aqui e a gente tem que botar um sonzinho para ela dormir. Não, tá tranquilo, pode ler para a prof. Não tô ouvindo som, não. Chamando de X a quantidade de etanol em litros e de Y a quantidade de gasolina em litros, podemos representar a quantidade total de combustível abastecido por meio da equação x mais y igual a 50. Note que podemos usar essa fórmula para obter os mesmos pares de valores da tabela anterior. Se for dado o valor de x, podemos substituí-lo na equação para determinar o valor de y correspondente e vice-versa. Obrigada, querida. Então, ela está dizendo que quando a gente tem a quantidade de etanol, eu posso achar a quantidade de gasolina ou vice-versa, usando essa ideia da soma, que é a soma dos dois dá 50, que é a equação que ele dizia. Seguindo em frente, como eu dizia para vocês, esses pares ordenados podem ser representados no plano cartesiano. Então, lá na página 11, nós temos os pontos marcados no plano, aqueles pares ordenados ali. 10 e 40, 20 e 30, 30 e 20, 40 e 10, 50 e 0 e 0 e 50. Então, aqui. Eles estão alinhados na forma de uma reta? Sim ou não? Sim. 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 Prova disso é que ele liga esses pontos para vocês. Então, a prof gostaria de reforçar. Quando eu tenho uma equação com duas incógnitas, dois valores desconhecidos, essa minha equação pode ser representada na forma de uma reta, como representado no plano cartesiano. Agora, a pergunta dele para vocês. O par ordenado, menos 5 e 55, é uma solução da equação x mais y igual a 50? O que vocês acham? Antes de continuar a pergunta, vamos responder primeiro essa parte. O par ordenado, menos 5 e 55, é uma solução da equação? Sim. Sim. Se a gente somar 5 negativo mais 55 positivo, dá 50. Perfeito. Então, é uma solução da equação. Agora, ele continua. E esse par ordenado é solução do problema proposto? O que vocês acham? Por que não? Porque você não pode colocar uma quantidade negativa de litros de gasolina no carro? Isso, perfeito. Não tem como. Isso, explicação dela perfeita. Vejam, são duas perguntas. Para a primeira pergunta, sim,
O par ordenado é a solução da equação x mais y igual a 50. Se nós somarmos 5 negativo com 55 positivo, dá 50 de fato. Agora, esse par ordenado não é solução do problema, porque a gente não pode colocar menos 5 litros de combustível no carro, né? Então, aí a nossa resposta não se pode abastecer com um número negativo de litros. A equação x mais y igual a 50 é um exemplo de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, está aqui uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, x e y, é escrita na forma ax mais by igual a c, sendo a e b números diferentes de zero. Para que a gente tenha as duas variáveis, o a e o b têm que ser diferentes de zero, né, gente? Agora, eu gostaria que vocês olhassem na página 12, por favor. Ele traz a seguinte situação. Considere a equação menos 2x mais y igual a 10 negativo. Menos 2x mais y igual a 10 negativo. Perceba que este também é um exemplo de equação do primeiro grau com duas incógnitas. E ele gostaria que vocês preenchessem a tabelinha na página 12 com os valores correspondentes para x e y em cada situação. Ó, complete a tabela com as informações que estão faltando. Quando o nosso x for menos 1, y vale menos 12. Como é que ele achou isso, prof? Ele substituiu x por menos 1 na equação e calculou o y. Ele vai pedir, então, que vocês façam a mesma coisa para a próxima linha. Quando x vale 3, então, no lugar de x, a gente vai pôr 3. Menos 2 vezes 3 mais y igual a menos 10. 2 vezes menos 3, menos 6. Passa para lá, mais 6. Devo 10, pago 6. Devo 4. A prof vai pedir que vocês preencham a tabela enquanto eu faço a chamada. Lembrem, se ele der valores para x, vocês vão trocar o x na equação e calcular o y. Se ele der valores para y na tabela, é y que vocês vão trocar pelo número e calcular o x. Assim como esses dois exemplos da tela. Ok? Oitavo? Sim. Sim. Vou fazendo a chamada enquanto isso. Vocês já devem ter recebido a avaliação de matemática. Ela estava programada para chegar agora. Eu acabei de receber, professora. Eu também. Isso. Então, a prof vai pedir que vocês caprichem na letra, coloquem as respostas à caneta e enviem a resposta pelo Clipscola para a professora dentro do prazo. A prof colocou até quinta-feira a nossa avaliação, né? Apesar de ter orientação de que era para receber entre hoje e amanhã, a prof estendeu até quinta-feira para vocês enviarem a atividade avaliativa para a prof pelo Clipscola. Ok, amados? Então, Ok, obrigado. vamos lá.